para quem dela queira fazer uso. Não havendo que queira fazer uso, passo a palavra ao conselheiro Anselmo para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, este membro ministerial funciona junto à Corte de Contas. Excelências, tenho processos que relatarei, por assim dizer, em lista, são processos todos relacionados a militares do Estado. Então, eu trago processos tendo em vista a obediência às normas de regência para a concessão para as devidas homologações por parte deste tribunal de transferências para a reserva remunerada nos processos 98 e 28 de 2017, que tem como interessado o senhor Manuel Fidelis da Silva, processo 18.003 de 2017, que tem como interessado José Nildo Chicuta Santos, processo 16.195 de 2018, que tem como interessado José Cícero Domingos da Silva, processo 10.659 de 2017, que tem como interessado José Cícero Gomes da Silva, processo 12.215 de 2017, que tem como interessado o senhor Demócrito de Carvalho Villanova, processo 13.428 de 2017, o interessado é o senhor Arnaldo da Silva, processo 11.935 de 2017, o interessado é o senhor Alberto da Silva Lima, processo 90.65 de 2017, o interessado é Ayrton Costa de Oliveira, processo 14.388 de 2017, o interessado é o senhor José Aldo Barbosa da Silva, processo 11.928 de 2017, o interessado é o senhor Roberto Gomes da Silva, processo 12.095 de 2017, o interessado é o senhor Cláudio Nur Aparecido da Silva, processo 17.625 de 2017, o interessado é o senhor Joeliton dos Santos, processo 12.238 de 2017, o interessado é o senhor Marcos José Tenório da Paz, processo 12.105 de 2017, o interessado é o senhor Valdecir Pereira dos Santos, processo 17.985 de 2017, o interessado é a senhora Elaine Nascimento dos Santos, processo 11.175 de 2017, o interessado é o senhor Gilmar Fernandes de Souza Leão, processo 27.08 de 2017, é o senhor Luiz Carlos Ferreira, o interessado, processo 16.118 de 2017, interessado é o senhor Edmilson dos Santos da Silva, processo 10.655 de 2017, o interessado é o senhor Moab Cavalcante da Silva, processo 98.25 de 2017, a interessada é a senhora Rosimério da Silva Almeida e Santos. Trago ainda o processo 11.865 de 2017, cujo interessado é o senhor Valdemir Bosch da Silva, e o derradeiro, que é ato de reforma, no processo 16.471 de 2017, o interessado é o senhor José Marcondes Amâncio dos Santos. Excelência, como já tinha falado no início da análise, o processo tendo percorrido os setores competentes, foi possível verificar a adequação dos atos à legislação de regência, portanto, assim, esses processos merecendo homologação por parte do tribunal, ainda cientificando aqui os órgãos de origem previdenciários,
do teor das deliberações por nós tomadas e da possibilidade de realização de compensações previdenciárias e remessa da documentação ao órgão previdenciário após as publicações de nossas decisões, tendo em vista que neles há documentação original. E publicizar as decisões, senhor presidente, para todos os efeitos legais. São os meus votos, senhor presidente. Palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opinou nos autos, todos eles pela concessão dos respectivos registros. Em discussão, em votação, segundo aberto. Com o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovado. Senhor presidente, trago também um processo com feição de denúncia, é o processo 13982 de 2019. Os autos tratariam de uma denúncia redirecionada pelo FNDE em 15 de agosto de 2018 para este tribunal, após recepcionar a comunicação de irregularidade via e-mail em 18 de setembro do mesmo ano, por meio do sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal, em face do senhor Cléver Rego Loureiro Júnior, na qualidade de prefeito do município de Japaratinga, no exercício financeiro de 2018, sob argumento de supostas irregularidades e ilegalidades, relacionadas à gestão dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, Fundeb, no tocante ao atraso do pagamento de salários dos professores. A denúncia levantou a hipótese de eventual irregularidade administrativa na gestão das verbas do fundo, ao afirmar que os professores do município ficaram cerca de 2 meses sem receber seus vencimentos, especificamente os meses de agosto e setembro de 2018, em razão de possível falha na aplicação do percentual de 60% dos recursos destinados à remuneração desses profissionais. Em seu relato, o FNDE informou ter tomado conhecimento da denúncia e que também a redirecionou ao Ministério Público Estadual, Federal e ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Também ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para que adotasse as providências cabíveis conforme previsão na Lei 11.494 de 2007, como também justificou que eventual inobservância dos requisitos de admissibilidade presentes na comunicação da denúncia decorreria do dever de ofício daquela autarquia em receber as informações que estivessem relacionadas à sua missão institucional, não se preocupando nas análises formais de acolhimento para posteriormente repassar essas instâncias de fiscalização e controle competentes. Por fim, esclareceu que as circunstâncias denunciadas são trabalhadas pela autarquia com a preservação do sigilo da identidade do denunciante, com o propósito de protegê-lo de indesejáveis represálias. O órgão ministerial junto à Corte manifestou-se através do parecer 2466 de 2019. É o sucinto relatório, senhor presidente. Na forma do parecer exarado, parecer 2466 de 2019, o Ministério Público entendeu que as supostas alegações de irregularidades não vieram acompanhadas da devida documentação comprobatória para o recebimento da presente comunicação como representação / denúncia. Além do mais,
no documento encaminhado também a ausência de identificação do denunciante, razão pela qual entendemos que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade e opinamos no sentido da remessa da presente comunicação de irregularidade à ouvidoria da Corte, para que a mesma adote as providências previstas na Resolução Normativa número 002/2006, em especial no seu artigo 2º, com a requisição de novos documentos e novas informações, a fim de que se possa averiguar se há realmente os indícios necessários para o processamento posterior da presente comunicação, como uma denúncia ou representação na forma do Regimento Interno, artigo 191 e seguintes do Regimento Interno dessa Corte de Contas. Excelência, em continuidade, eu peço aqui um entendimento de Vossas Excelências para não entrar na questão da competência e da própria admissibilidade, que eu considero... aliás, na admissibilidade eu tenho que trabalhar, mas a questão da competência fica clara. No que diz respeito, Excelência, ao entendimento ministerial, eu divido no seguinte sentido, tendo em vista que foi uma comunicação feita pelo FNDE de denúncia que ele recebeu e que está protegendo a identidade do denunciante. Eu entendo que o FNDE nada mais fez do que dar realidade ao que dispõe a Lei 13.460 de 2017, que é o Código de Proteção e Defesa dos Direitos dos Usuários dos Serviços Públicos, quando cuida, no parágrafo 7 do seu artigo 10, da restrição do acesso à informação do requerente/denunciante. Entendo também, Excelência, que o encaminhamento deste processo para a ouvidoria não se mostra o mais adequado. A nossa ouvidoria, pelo menos até agora, mas parece que isso tende a mudar, ela tem um duplo trabalho, um duplo funcionamento. Um de ser a ouvidoria do próprio órgão que integra e outro uma espécie de ouvidoria-mor de toda a administração pública estadual, tanto Estado quanto municípios, em certas denúncias, comunicação de irregularidades e afins que são a elas direcionadas, tendo hoje no seu instrumental a possibilidade de fazer uma verificação prévia daquilo que lhe é comunicado. Ora, a ouvidoria é um canal de comunicação externo para o tribunal. Se o tribunal já tem essa informação, ele é competente para verificar ou tomar as providências, inclusive de julgar. Não teria sentido o tribunal dar conhecimento à ouvidoria para que ela tomasse providências preliminares que o tribunal já pode. Aí, nesse sentido, também discordo do encaminhamento. E sendo assim, Excelências, por essas duas razões, eu nem trato a denúncia como denúncia anônima, embora eu trate da denúncia anônima aqui, e eu cito como exemplo que mesmo na atividade de argumentação na esfera penal, quando há uma denúncia anônima, ela pode dar ensejo a desenrolar de investigações e até de procedimentos estritamente penais, desde que se faça as verificações iniciais que há sentido ou não naquilo que foi denunciado. E aqui a jurisprudência dos tribunais a respeito é remansosa. Então, eu, com o devido respeito, discordando do entendimento ministerial, eu trago meu voto em receber a denúncia, citando o denunciado para que se manifeste a respeito e remetendo as informações respectivas, exemplo do empenhamento, liquidação e pagamento daquelas folhas de salário do período aqui denunciado, alertando que o envio da documentação, no caso, seria obrigatória, sob pena do sancionamento respectivo, sobre estar presente no gabinete do relator, após
após o cumprimento das determinações acima e por outras medidas que fizerem necessários e publicizar a decisão. Senhor presidente, aí, aqui relembrando, né, que a denúncia, ela tem uma dupla apuração. Uma de caráter mais restrito, onde se faz as verificações preliminares, né, e o tribunal entendendo que há indícios, que há alguma prova, aí sim, essa entra numa segunda parte que seria pública, necessariamente com o oferecimento do contraditório. Pelo menos isso está até anotado em nossas normas de regência. Mas o procedimento adotado à praxe do tribunal é receber, mesmo uma verificação preliminar, a denúncia, fazer as verificações para ver se ela procede ou não. Então, excelências, eu estou votando pelo recebimento e citação do, por assim dizer, denunciado. É o meu voto. Em discussão, eu, conselheiro Anselmo, tive algumas dúvidas quanto ao objeto dessa representação. Ele está relacionado a um atraso no pagamento de 2 meses de remuneração dos professores, do profissionais do magistério de agosto a setembro de 2018, especificamente relacionado àquele percentual de aplicação obrigatória, para na aplicação dos 60% de recursos destinados à remuneração daqueles profissionais, senhor presidente. Eu acompanhei sua explanação quanto ao papel da ouvidoria. Eu tenho participado recentemente do Comitê Nacional do IRB e eu posso dizer que, quanto aos trabalhos da ouvidoria, e a ouvidoria ela vem passando por um período de profunda transformação, né? Nós temos casos como a ouvidoria do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que recebe por ano cerca de 8.000, 9.000 manifestações, dentre elas muitas denúncias, né, em face dos jurisdicionados. E eu tenho questionado, não só junto a esse Tribunal de Contas, quanto aos principais que estão na vanguarda do controle externo e da relação com a cidadania, né, a cidadania ativa, que a gente identifica muito bem, que seria o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Espírito Santo. E esses tribunais têm adotado uma linha muito parecida com a nossa, em diversificar 2 regimes jurídicos de recepção de denúncia ou de comunicação de irregularidade, que é o regime jurídico regimental para recepção daquela comunicação de irregularidade como uma denúncia ou uma representação, desde que preenchidos os requisitos do regimento interno ou da lei orgânica respectiva, e o regime jurídico da mera comunicação de irregularidade destituída de provas ou de indicação de elementos de provas ou de qualquer outro elemento que possa tornar idônea aquela manifestação a desencadear um processo de controle externo, né? E esse segundo regime jurídico, destituído dessa comprovação, eles têm feito o registro daquelas comunicações de irregularidade que não se submetem ao processo próprio de denúncia, em um banco de dados específico, melhor dizendo, para subsidiar futuro planejamento de auditoria em determinada municipalidade, né? Nosso regime jurídico não contempla esse banco de dados, não contempla esse tipo de estratégia de controle externo. O fato é que a forma como nós lidamos com a comunicação de irregularidade, ela
tem se mostrado, pelo menos no meu ver, tem se mostrado pouco eficiente, com poucos resultados, né? Ora a gente admite uma comunicação como representação sem preencher nenhum requisito, meramente com base em elementos de retórica que são trazidos. Fulano, gestor X, praticou um ato de improbidade. Me parece que essa palavra nos traz um receio muito grande e o tribunal acaba admitindo como denúncia, como processo de investigação sem ter elementos nenhum. E isso nos traz um risco muito grande de desencadear ou de nos pautar pelos interesses, muitas vezes não de cidadania, né? Que muitos vêm apresentar junto à ouvidoria. Então, eu tenho um caso na ouvidoria, nós recebemos esse ano cerca de 500, ano passado, melhor dizendo, 500 manifestações, e nós temos um cidadão que representa 50% das denúncias junto ao Tribunal de Contas, né? Eu presumo que ele está imbuído de espírito de cidadania, ele quer contribuir para o aprimoramento da administração pública, né? Mas o tribunal tem uma pauta própria, e essa pauta própria é definida em um planejamento prévio, do qual essas comunicações de irregularidade podem fazer parte como elementos de informação para esse planejamento do controle externo. Então, eu tenho colocado isso a prioristicamente, mas para que a gente possa refletir melhor o papel da nossa ouvidoria, e também aproveitar um ensejo que foi mencionado pelo conselheiro Anselmo, de que a ouvidoria ele não é um órgão de instrução da casa. Hoje eu pego alguns pareceres do Ministério Público com a devida vênia, mas eu discordo em determinar o encaminhamento daquela comunicação para a ouvidoria fazer a instrução, porque não é papel da ouvidoria fazer a instrução daquela comunicação sem elementos, né? A ouvidoria ela pode até buscar elementos na relação que ela tem com o cidadão, não para se utilizar, para ser um órgão de instrução da casa, produzir provas ou requisitar documentos. Essa não foge completamente à finalidade com a devida vênia ao Ministério Público, mas foge completamente à finalidade da ouvidoria, de não ser um órgão de instrução da casa, como bem disse o conselheiro Anselmo. Então a gente está diante de uma comunicação de irregularidade que não tem elementos de prova, né? Pelo menos ao meu sentir, né? Não é um fato, ou é um fato, se for um fato público e notório, a gente tem que admitir essa comunicação de irregularidade para apurar o atraso no pagamento dos servidores. Mas em não sendo e não tendo elementos de prova, eu acho que o regime jurídico é o do 191 e não admitir a representação. Esse é o meu sentir, conselheiro Anselmo. Ainda na fase de discussão, né? A consequência. Não, e o que mais? Eu encaminharia essa comunicação de irregularidade como uma sugestão à presidência do tribunal de se criar um banco de dados que a gente possa inserir todas essas comunicações de irregularidade destituídas de prova, né? Inclusive as que são recepcionadas pela ouvidoria, destituídas de maiores elementos de prova, para que a gente possa subsidiar o planejamento da auditoria do ano subsequente, né? Essa seria uma sugestão minha, né? De qualquer forma, é uma sugestão que passa por um repensar, inclusive um repensar normativo da atividade da ouvidoria, um repensar normativo acerca da atividade das diretorias. Com relação à questão da ouvidoria, parece-me que não temos nenhum dissenso.
quanto a... Encaminhamentos... Não, eu vejo que não é... Seria até contraproducente, né? O tribunal informar para poder devolver para que ele apure, se fosse o caso. Né? Pois é. Tá. Excelência, veja só. Eu posso citar um exemplo. Tá. Eu acho que acontece, salvo engano, no Tocantins. Eu posso estar cometendo um erro. Quando eles recebem, mediante ouvidoria, que não é o caso, comunicação de irregularidade destituída de prova, eles encaminham para a diretoria de fiscalização fazer a instrução, né? É um regime que diferencia daquele banco de dados, né? que a gente tem no Rio Grande do Sul, que a gente tem no Espírito Santo, que a gente tem no Paraná, né? E é uma ideia, trabalhando no varejo, de que cada processo, cada comunicação deve gerar um processo autônomo de verificação, tal, ainda que passe por uma instrução de um órgão técnico da casa. Esse é um modelo que nós podemos como tribunal, dentro daquele repensar normativo, de repente adotar. Né? Mas eu não vejo a ouvidoria como sendo o órgão ideal para fazer isso. Parece que não temos dissenso, né? Dissenso quanto a isso. Presidente, veja só. Posso só fazer uma consideração? Na verdade, eu vejo que é como o conselheiro Rodrigo colocou, na questão da modificação da própria visão da relação que a ouvidoria deve ter com seus jurisdicionados. A gente não pode perder de vista que é a resolução que regulamenta a ouvidoria daqui de 2006. E essa resolução, a Resolução Normativa 002, ela prevê expressamente essa comunicação da ouvidoria com o jurisdicionado a fim de coletar novas informações, documentos. Isso é previsto expressamente, né, na resolução normativa, só a título de ilustração. Tem vários incisos, mas um deles, requisitar documentos e informações dos responsáveis pelos atos praticados sobre os quais notícias, críticas e reclamações recaem. Notícias, críticas e reclamações. Normalmente esse tipo de manifestação não é são externas. Não, essas são externas. Não, né? Contra externas ao público externo e externas até a atividade finalística do órgão. Porque veja só, doutor Enio, o processo já está aqui dentro. Vamos tratar de uma forma ampla. Há uma informação dentro do tribunal. O tribunal pode entender, de qualquer forma, claro, dentro da legislação, de várias maneiras. Não receber e arquivar, não ser denúncia e tomar algum outro procedimento, aí a gente poder verificar se isso está normatizado. Mas já tem uns instrumentos adequados para apuração. Assim, seria contraproducente, no meu entender, na figura de um órgão público, acionar a minha ouvidoria para que ela faça o procedimento preliminar, para que eu atue da forma que eu entender, vamos dizer assim. É isso que eu acho contraproducente, porque eu já tenho essa ferramenta. E, em outro sentido, quando isso acontece, parece que eu meio que abro mão da minha competência e não utilizo dos instrumentos próprios que eu tenho de verificação, mesmo porque a atuação da ouvidoria ela é limitada. O que ela pode fazer, o relator pode fazer, a diretoria também. Você está entendendo? Até o órgão ministerial pode. Não, eu ia dar continuidade. Estou falando que assim, há essa previsão de instrução. Não concordo, assim, não penso que seria o mais adequado. Eu estou falando isso porque eu tenho adotado recentemente, no tempo para cá que eu saí da Procuradoria-Geral, retornei à Procuradoria de Contas. O doutor Rodrigo sabe como é que funciona. A gente recebe também. E aí não é via protocolo do tribunal, são denúncias, informações, comunicações diretamente
ao Ministério Público de Contas. E a gente tinha adotado vamos dizer, um procedimento. Quando chegavam essas comunicações, a gente abria um procedimento próprio de apuração, verificar e tal. Só que eu acredito que esse tipo de atuação também, ela acaba sendo contraproducente. Porque, como o conselheiro Rodrigo falou, imagine, se para cada comunicação dessa, ele tratou do exemplo do Rio Grande do Sul, 8.000 comunicações externas, o tribunal vai abrir 8.000 processos de fiscalização para poder fazer esse tipo de averiguação no varejo, 1 a 1. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a, nessas comunicações, oficiar a diretoria competente, no caso, se for uma comunicação de irregularidade contra um órgão do Estado, a DEFA-FOI, se for ou a DEFA-ZENF ou a DEFA-FON, a depender da competência, para que ela tenha ciência daquela comunicação de irregularidade, e quando houver um deslocamento dos técnicos para eventual inspeção em loco, uma verificação mais ampla no âmbito daquele município, que aquelas comunicações de irregularidade sejam contempladas no escopo dessa fiscalização. Seria uma espécie de banco, desse banco de dados que o Dr. Rodrigo colocou. Eu acho que seria muito mais eficiente por parte do tribunal, até como forma de subsidiar o planejamento. Olha, o município X ou o órgão X, a gente tem aqui 30 comunicações de irregularidade, de denúncias contra... é o momento da gente, a partir de agora, já que isso é um alerta, é um dos indicativos de que aquilo ali pode ser incluído como no planejamento do tribunal, para que haja uma ação de fiscalização específica. Se for uma situação grave, realmente, aí acompanhada dos indícios de prova, seguindo estritamente os requisitos estabelecidos no capítulo pertinente às denúncias e apresentações, se processa como um processo autônomo. Mas se toda comunicação de irregularidade a gente for abrir um processo autônomo de fiscalização, o que vai acontecer é o que a gente vem observando na prática, a gente faz a admissibilidade aqui e acaba que a própria diretoria de fiscalização não tem vamos dizer, os instrumentos, os recursos humanos, materiais, e até de tecnologia para poder fazer essa apuração individualmente. Assim, apesar do parecer defender esse encaminhamento à diretoria, eu sinceramente eu não vejo nenhum impeditivo no sentido de que essas comunicações de irregularidade que não venham acompanhadas de provas mais robustas para seguir o rito do 191 e seguintes do regimento interno, que seja feita uma comunicação formal à diretoria para que ela tenha, se cria o banco de dados. Isso não precisa de normativo para criar banco de dados, eu entendo que não seria necessário. Pode ser um procedimento, informando a diretoria que houve comunicação de irregularidade tal, que ela catalogue e sistematize essas comunicações de irregularidade, para que, havendo uma eventual ida ao município ou havendo várias comunicações no mesmo sentido, ou até de fatos diversos, mas assim, que demonstrem que a gestão do município realmente está passando por algum tipo de problema, que seja aberto um processo fiscalizatório específico para apurar essas comunicações de uma forma mais ampla e não individualmente 1 a 1. Apesar do parecer prever, apontar esse encaminhamento à diretoria, eu não vejo problema que a gente adote esse procedimento, que seja comunicado à diretoria competente para que seja feita essa catalogação dessas comunicações de irregularidade e, eventualmente, seja incluída ou não numa ação de fiscalização específica. Eu vou dar para o colegiado. Doutor Enio, você está falando diretoria, mas não é a diretoria, é a ouvidoria. Não, estou dizendo, apesar do parecer falar do encaminhamento à ouvidoria, isso, okay. Eu não, assim, eu acho que é realmente um avanço que a gente tem que ter, porque hoje, vamos dizer, o normativo prevê essa, vamos dizer, instrução preliminar por parte da ouvidoria. Acredito que por isso o colega que deu parecer nos autos fez esse encaminhamento. Mas eu não vejo assim, então, até porque, estou colocando isso, até porque eu tenho feito os encaminhamentos que chegam ao MP de Contas como comunicação de irregularidade, eu já tenho feito
esse encaminhamento direto à diretoria, pedindo que seja catalogado e que numa ação de fiscalização, que seja efetuada em determinado jurisdicionado, aqueles pontos que estão apontados como comunicação de irregularidade seja incluído no escopo da verificação. Entendeu? Então, eu também não vejo problema que o tribunal também passe a adotar esse tipo de procedimento, né, de que, chegando à comunicação de irregularidade, tendo os requisitos para prosseguir como representação, tudo bem, né? Os indícios de provas, né, veemente de provas, tal, seguindo todos aqueles requisitos. Se não houver os requisitos, que seja feito o encaminhamento para a diretoria fazer essa catalogação e, quando for feita uma disparada, uma ação de fiscalização no determinado jurisdicionado, seja feito também essas verificações. Na verdade, a gente está caminhando, engatinhando ainda quanto a essas técnicas de controle externo, né? Essas estratégias de controle externo. E, na verdade, esses elementos, eles podem surgir em dois momentos, como falou o doutor Enio. Como sendo um elemento a ser objeto de verificação quando da realização da auditoria, ou até mesmo como sendo um critério de relevância a conduzir o planejamento do que vai ser auditado, de quais unidades gestoras serão auditadas, né? A gente pode levar em consideração, na verdade, o corpo técnico da casa, levar em consideração esses elementos como elementos de relevância, juntamente com outros elementos de risco, que podem ser conjugados em uma matriz dupla, né? Uma matriz de relevância e risco, uma matriz que possa direcionar a fiscalização aliás, o controle externo do tribunal. Eu acho que a discussão ela é bem proveitosa quanto talvez não seja nem interessante para a fiscalização desse ponto específico, né? Mas eu vejo como muito proveitosa para a gente repensar, inclusive normativamente, o tribunal e nossa forma de fazer controle externo, conselheiro Anselmo. Excelência, entendo os argumentos, agora é fato, eu ficaria mais à vontade de deliberarmos sobre o processo com um entendimento de cada um, porque eu ainda me mantenho em posicionamento, porque como é uma comunicação feita por uma autarquia e ela aqui, quando encaminhou, se preocupou em tecer esse comentário inicial que eu falei, que o que chega lá ela protege o sigilo do denunciante, então lógico que ela encaminhou que chegou lá sem, ao meu sentir. Então, por isso, com devido respeito, eu mantenho um posicionamento de receber e citar. Claro que isso que o Ministério Público falou, em respondendo, será encaminhado ao setor competente para tomar as providências e acabaria voltando ao Ministério Público para uma eventual manifestação. Eu me sentiria mais à vontade para decidir sobre uma eventual admissão dessa comunicação de irregularidade, talvez após eu ter feito isso experimentalmente no meu gabinete em alguns processos. Tenho solicitado esclarecimentos preliminares, não uma citação, até mesmo porque a gente não tem... O senhor tem todo o poder de ofício para isso, é verdade. Né? Experimentalmente nós temos determinado, solicitado esclarecimentos ao gestor, né? Solicitamos também que ele encaminhe documentação, quando é o caso, para poder decidir, mas veja, eu faço isso substituindo um órgão de instrução que não iria funcionar no meu ponto de vista, né? Não seria também função do gabinete estar fazendo esse tipo de instrução. Eu acabo me sobrecarregando o gabinete para fazer... Mas é uma forma de reunir informações. Eu daria a Vossa Excelência, né, essa sugestão, né? Meu voto seria nesse sentido, conduzido nesse sentido, de preliminarmente
fazer uma diligência solicitando esclarecimentos maiores ao gestor, né, para poder em um momento futuro deliberar quanto à admissibilidade ou não desta comunicação de irregularidade. Então, seu voto seria não conhecimento da denúncia. Não, eu levantaria uma preliminar, Certo. tá, pela necessidade de diligenciar previamente o gestor, a fim de colher esses elementos. Na verdade, quem poderia fazer seria a diretoria, mas como eu falei, eu faço experimentalmente. Não há prejuízo processual, pelo contrário, né? O Exatamente. interessado ou barra denunciado não haveria prejuízo. Seria a minha sugestão, para que a gente não venha a, de repente, deliberar pelo arquivamento de algo que não está devidamente instruído. Com licença. Mas, salvo engano, o voto de Vossa Excelência é parte de esclarecimento, não é isso? Na verdade Não é? receber Receber. e Já dentro do admitir. processo Então. tomar o procedimento. Eu aqui relembro que o procedimento de denúncia ele tem duas fases e a gente invariavelmente não... Mas ela tem duas fases porque ela é garantista. Pois. O processo, ele é um processo de representação, que busca responsabilização. É um processo completamente atípico, com 7 fases. Porque se fosse obedecida como está normatizado, esse procedimento ele todo fluiria, inclusive, por assim dizer, como se fosse algo até inquisitorial nessa primeira parte, de verificação de informações verificada que tem, Mas, aí viria para a fase dialética, entendeu? mas ao torná-lo réu com admissibilidade, Não, Excelência. Porque quando- É inquisitorial no sentido de verificar informações, a semelhança de um inquérito policial aberto para se verificar as informações, nesse sentido. Esta primeira fase da denúncia veja, tem esse caráter. eu discordo de Vossa Excelência. Tem esse caráter, Eu Excelência. discordo, com a devida vênia eu discordo, porque a finalidade da abertura e conversão em processo administrativo, ele perde completamente qualquer caráter inquisitorial. Não, porque eu entendo, essa primeira fase poderia redundar na fase dialética, que inclusive poderia redundar, verificando-se que não há elementos, não seria, seria arquivado até o processo sem ao menos chamar o denunciado. A gente Até vai- isso poupa... mas- Não, é como é o procedimento de denúncia que está lá normatizado. Que toda essa parte preliminar ela é apurada em caráter restrito, sigiloso. Verificado que há fundamento, se parte para Admitindo-se, a segunda parte. desde que haja elementos, né, desde que hajam elementos para admissibilidade da representação e a Mas- conversão em processo administrativo. Mas aí, quando já tem um processo autuado que faz a publicação com o nome da pessoa, já perde o caráter de apuração restrito. Tem uma palavra que também não me agrada, sigilosa, ou assemelhada. Mas vamos deliberar a respeito. Bom, eu queria só dar um exemplo também quanto a esse modo de pensar meu, que já vem se refletindo em outros processos. A gente vem recebendo comunicações do CIOP e CIOPs, né, de gestores que deixam de encaminhar as informações àquele banco de dados contábeis, né, que tem a finalidade de verificar o cumprimento do limite mínimo em educação e saúde. E a gente percebe que muitas vezes o gestor, de forma equivocada, irregular, ele deixa de encaminhar as informações referentes aos primeiros bimestres e só encaminha um consolidado ao final do ano, né? O que eu tenho defendido aqui no colegiado é que
E o que a gente vem fazendo? Cada comunicação dessa a gente abre um processo de representação. Né? O que eu tenho defendido é que a gente possa, com essas informações, utilizar dentro desse banco de dados para subsidiar uma fiscalização mais ampla em um momento futuro. Né? Então, é dentro dessa linha que eu defendo a criação de um banco de dados no nosso Tribunal de Contas, para subsidiar esse planejamento. Eu vou colocar a matéria em discussão, em deliberação, vou colher o voto do conselheiro Alberto. Compõe o relator. Compõe o relator, né? Eu vou divergir do relator, eu voto pela realização preliminar de... Não recebimento da... Não recebimento, da denúncia. eu não entro nem no recebimento. Não tá? recebimento, até para... Eu não entro nem no recebimento. Tá. Eu voto pela realização de diligências preliminares, conforme opinado pelo Ministério Público, todavia não a ser realizado pela ouvidoria. Ok. Então, proclamo o resultado, por maioria, admitida a representação. Senhor presidente, a minha pauta está esgotada. Eu vou passar a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, por todos que nos assistem. Senhor presidente, eu queria inicialmente solicitar a retirada de pauta de 3 processos. Trata-se dos processos 8319 de 2018, 8317 de 2018 e o processo 11892 de 2012. E também solicitar um adiamento de um processo de número 8997 de 2015. Posto isso, senhor presidente, passo a relatar os demais processos em pauta. São todos os processos que eu relatarei, são processos conhecidos como FUNCONTAS, né? Em função de sancionamento por descumprimento de obrigações acessórias junto a essa Corte de Contas. Então, farei-os em lista. Inicialmente, até para facilitar também o Ministério Público, eu vou relatar os processos que não têm defesa, apesar de ter sido citado regularmente, não exerceram a faculdade constitucional. Então, os processos. Também, senhor presidente, peço perdão, mas tem mais um processo a retirar, acho que eu já fui aqui, da prescrição, deixa eu ver se já... É o 11892. Não, já está tudo certo, já fiz a solicitação. Porque tem um retorno de pauta porque é prescrição e é por decisão monocrática, né? Bom, então trata-se do processo 14874/2018. O órgão responsável é a Prefeitura Municipal de São Miguel dos Milagres, responsável o senhor Adalberto Paiva Versosa Júnior. Envio intempestivo da 5ª Remessa de SICAP 2014. Processo 6.758 de 2017, com um anexo número 907 de 2019, Instituto de Previdência e Assistência do Servidor do município de Barra de Santo Antônio. Responsável o senhor Francisco Nicolas de Gouveia Filho. Envio intempestivo da 2ª Remessa de SICAP, exercício 2015. E o processo 881 de 2019 do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel dos Milagres, responsável a senhora Cirlene Santos da Costa, envio intempestivo da 5ª Remessa do SICAP 2014. E eu voto, como eu já coloquei, foi ofertada a pela defesa do contraditório, né, como a Constituição determina, não quiser assim exercer, foi só, o protocolo nos informou disso, tivemos certidão disso, e voto no sentido que esta Câmara decida aplicar a multa no patamar mínimo de 100 UP falso aos responsáveis já delineados, em decorrência, né, das obrigações acessórias cumpridas intempestivamente,
cientificar o responsável do intuito dessa decisão para proceder no prazo de até 15 dias após ter julgado o pagamento da sanção multa que lhe foi imposta ao Funcontas, alertar que o não pagamento no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da ação de execução, dar conhecimento ao Funcontas desta decisão, acaso Vossas Excelências já confirmem, e publicar a presente decisão para os fins de direito, senhor presidente, assim como eu voto nesses 3 processos. Aplicação das penalidades. Em discussão. Alguma discussão, votação, consideração? Acompanha o relator, senhor presidente. Também acompanha o relator, aprovado. Senhor presidente, então, dando continuidade, passo a relatar agora processos também de sancionamento, né, conhecido como Funcontas, só que desta feita houve apresentação de defesa, né? Só que em todas as defesas, após passar pelo crivo do Ministério Público, este Ministério Público opinou pelo não acolhimento por serem subsistentes, a sua maioria inclusive alegando fato técnico, e esses fatos técnicos foram solicitados dado ao crivo do Departamento de Informática e que os negou, né, de forma que foi considerado subsistente, e eu também nesse sentido acompanho o Ministério Público votando, né, no sentido da aplicação da multa. E os processos são 13.575 de 2016, o órgão Fundo Municipal de Saúde de Maragogi, responsável a senhora Vânia Batista Marinho, terceira remessa do SICAP, exercício 2014. Processo 13.669 de 2016, Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, responsável o senhor João Pereira da Silva, terceira remessa do SICAP, exercício 2016. Processo 14.594 de 2015, Secretaria de Estado de Infraestrutura, SEINFRA, responsável senhora Maria Aparecida de Oliveira Berto Machado, prestação de contas, exercício 2014. Processo 77 de 2016, Fundo de Erradicação à Pobreza, senhor Maurício Acioli Toledo, balancete de março de 2011. Processo 78 de 2016, Fundo também de Erradicação da Pobreza, novamente senhor Maurício Acioli, balancete de abril de 2011. E assim também o processo 79 de 2016, o mesmo jurisdicionado, aliás, mesmo responsável, balancete de maio de 2012, o mesmo fundo, o processo 83 de 2016, o mesmo responsável, só que o balancete de setembro de 2012, e o processo 86 de 2016, também do mesmo responsável, do FECOEP, e o responsável, o gestor responsável, balancete de dezembro de 2012, também intempestivo. De forma que eu voto no sentido de aplicar a multa de senhor Perfaus aos responsáveis, de decorrência do envio intempestivo, cientificar o intuito da decisão, que no prazo máximo de 15 dias, após o julgado, recolha o pagamento da multa, a crédito do Funcontas, alertar que no pagamento da multa implicar em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para julgamento dessa execução, dar conhecimento ao Funcontas e publicar a presente decisão para o fim de direito. Senhor presidente, é como eu voto nesses processos. Com a palavra do Ministério Público de Contas. Em todos os processos, o Ministério Público de Contas opinou no sentido que as defesas apresentadas foram insubsistentes, razão pela qual opinamos pela aplicação das penalidades. Em discussão. Conselheiro Alberto, eu só fiquei com dúvida com relação a esses processos que Vossa Excelência mencionou, 77 de 2016, 78 de 2016, 79 de 2016, que, salvo engano... 2011, 2012, não é isso? Vossa Excelência menciona que é referente à obrigação de 2011, 2012. Exatamente. É porque nós temos, inclusive, aquele ponto. O processo, apesar da obrigação ter sido, né, bem atrás, o processo foi aberto
acho que 3 ou 4 anos depois, então não se operou a decadência, como nós colocamos Não, aqui, né? a decadência não A se decadência, opera. né? E a prescrição ainda não, porque não havia o início do processo, pelo menos em princípio, né? Pelo que nós temos trabalhado até agora. Então, a partir da abertura do processo bem tardio, então aí nós fazemos a contagem do termo inicial e, portanto, não há prescrição. Eu, inclusive, eu também vi isso, né? Mas por conta dessa questão, e o Vossa processo, Excelência poderia- na minha visão, não está prescrito. Vossa Excelência poderia